Olá! E seja bem-vindo! E no vídeo de hoje, Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões em 2023 na contramão do ajuste fiscal. Governo Lula bate recorde de projetos aprovados para receber via Lei Rouanet e já supera 4 anos de Bolsonaro. O governo Lula aprovou a liberação de 16 bilhões para projetos culturais via Lei Rouanet em 2023, segundo dados do Ministério da Cultura aos quais a coluna teve acesso. A cifra representa um recorde histórico e contrasta com o ajuste fiscal em curso, uma vez que a Fazenda busca receitas extras, inclusive com aumento de impostos, para evitar um rombo de R$ 168 bilhões no ano que vem. Para se ter uma ideia da explosão de recursos despejados na Lei Rouanet, a quantia disponibilizada por Lula nos últimos 12 meses é maior que a ofertada nos 4 anos de Jair Bolsonaro. E supera em quase 5 vezes o valor concedido pela União em 2022, quando a liberação para projetos foi de R$ 3,4 bilhões. Vão dizer que a mamata voltou, discursou o Lula em março ao mudar critérios para a Lei Rouanet. Neste primeiro ano do governo Lula III, foram aprovados 10,6 mil projetos, ante 13,6 mil entre 2019 e 2022. As propostas incluem 7 segmentos: artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades, que engloba literatura, filologia e história, museu e memória, música e patrimônio cultural. A área mais contemplada neste ano foi artes cênicas, que obteve a liberação de R$ 4,4 bilhões em incentivos fiscais. O setor musical angariou R$ 3,9 bilhões. O de artes visuais, R$ 2,3 bilhões. Patrimônio cultural recebeu autorização para captar R$ 1,9 bilhão. Museus e memória, R$ 1,7 bilhão. Humanidades, R$ 1,3 bilhão. E audiovisual, R$ 653 milhões. A maior quantidade de projetos aprovados em 2023 também foi no segmento de artes cênicas, 3.592. Em segundo lugar, o campo musical teve 2.968 propostas liberadas. E, em terceiro, humanidades, com 1.466. A região mais contemplada, o Sudeste, representa, de longe, a região mais contemplada com a liberação de recursos via Lei Rouanet, R$ 11,1 bilhões. Desse total, São Paulo responde por mais da metade, com autorização para captar R$ 6 bilhões. O valor concedido ao estado mais populoso do Brasil configura, sozinho, mais do que a soma do que foi disponibilizado às regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Na outra ponta da tabela está o Acre, autorizado a receber R$ 2 milhões em isenções, com apenas 4 propostas contempladas. O Sul foi a segunda região mais autorizada a captar recursos, com R$ 2,1 bilhões. O Nordeste aparece em terceiro, com R$ 1,6 bilhão. O Centro-Oeste, em quarto, com R$ 999 milhões. E o Norte, em quinto, com R$ 367 milhões. Os dois extremos. Se Lula é responsável pelo recorde na aprovação de projetos via Lei Rouanet, Jair Bolsonaro, que o antecedeu, fez o caminho inverso e endureceu as regras para que projetos se enquadrassem no benefício. Em 2017 e 2018, o governo de Michel Temer aprovou, respectivamente, R$ 6,1 bilhões e R$ 6,8 bi em isenções. Com Bolsonaro, os valores caíram para R$ 3,7 bi, R$ 3,5 bi, R$ 2,2 bi e R$ 3,4 bi, entre 2019 e 2022. E agora, com Lula, atingiram o recorde. Para que a cifra fosse alcançada, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, revogou regras estabelecidas pelo governo Bolsonaro. Alegou que as normas haviam sido criadas para desacreditar o mecanismo de incentivo fiscal para a cultura, dificultar o acesso e travar a produção cultural brasileira. Após assinar o decreto que permitiu a medida, o presidente Lula afirmou: "Vão dizer que a mamata voltou. Lei Rouanet. 24 meses para captar os recursos da Lei Rouanet são oriundos de isenção fiscal. Isso quer dizer que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem escolher projetos aprovados pelo governo para destinar parte de seu imposto de renda.
Dessa forma, em vez de ir para o cofre da União, o dinheiro vai para os idealizadores dos projetos, que devem prestar contas ao Ministério da Cultura sobre o que foi feito com a grana. No caso de pessoas físicas, a doação pode ser de até 6% do IR. No de pessoas jurídicas, 4% sobre o IR devido. Após o governo aprovar projetos para a Lei Rouanet, o idealizador da proposta tem 24 meses para correr atrás dos patrocinadores. Ou seja, dos R$16,3 bilhões aprovados pelo governo federal neste ano, só em 2025 será possível precisar com exatidão o valor de que o governo federal de fato abriu mão via renúncia fiscal. Os recursos da Lei Rouanet são divididos em 7 áreas culturais: artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades, museus e memória, música e patrimônio cultural. Cada uma dessas áreas apresenta uma série dos chamados produtos, como exposições, gravações de DVDs, turnês, espetáculos teatrais, filmes, séries, entre outros. No governo Lula, o número de produtos contemplados com recursos da Lei Rouanet também sofreu um aumento exponencial. Em comparação com 2022, o número de produtos que receberam verbas por meio da lei cresceu 65 vezes, passando de 61 mil para mais de 4 milhões. A Lei Rouanet foi criada em 1991 por Sérgio Paulo Rouanet, ministro da Cultura de Fernando Collor, com o objetivo de fomentar projetos e iniciativas culturais no país.